Inicialmente, a gente vai ter a apresentação do professor Dr. Sérgio Adorno. Ele vai falar melhor, se apresentar melhor e vai falar da apresentação. Lembrando que a aula inicial é do Sérgio Adorno, mas a aula não termina com a fala do Sérgio Adorno. Depois da apresentação do Sérgio Adorno, a gente vai fazer um overview sobre o curso como um todo, tirar algumas dúvidas que vocês tenham e eu quero conversar um pouco com vocês. De qualquer maneira, novamente, obrigado por estarem aqui conosco. Por favor, Sérgio Adorno, comece a sua aula assim que quiser. Bom, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a este curso. Eu espero que ele seja bastante, das informações, que ele possa ser um estímulo para quem desenvolve trabalhos na área, tem interesse em desenvolver estudos, não é? E mesmo para aqueles que, na verdade, tenham apenas curiosidade, eu espero que o curso possa contribuir para entender melhor o que nós, sobretudo no Núcleo de Estudos da Violência, Departamento de Sociologia aqui da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, fazemos aí um pouco em termos de pesquisa, né? Eu fui convidado pelo Marcelo para essa aula introdutória. Essa aula introdutória, na verdade, ela é, quase comentários de temas, questões e de referências bibliográficas, né? Eu vou, evidentemente, num espaço de 40 minutos, não é possível tratar da complexidade do tema, né? O tema é a cidade e a violência, né? Quer dizer, hoje nós vemos megalópolis como a região metropolitana de São Paulo, né, entre outras grandes megalópolis, né, no mundo inteiro, não só na Europa, nas Américas, né, mas sobretudo hoje na Ásia, né, e a sensação que nós temos é que o fenômeno da violência, né, é um fenômeno contemporâneo e que, de alguma maneira, tem a ver, né, com o desenvolvimento socioeconômico, com as novas tecnologias, né, com essa vida, de alguma maneira, atribulada, muitas vezes essa busca, não é, incessante de produtividade, não é? Todo mundo está em todos os lugares ao mesmo tempo, não é? De realizar suas tarefas, de obter os seus resultados, não é? E essa sensação cada vez mais de espaços urbanos, né, impessoais, nas quais as nossas relações acabam sendo muitas vezes fortuitas, né, estimula a nossa imaginação de que isso talvez tenha a ver com o mundo da violência, né, a violência que provavelmente não existiria em sociedades, né, ou em cidades onde as relações eram mais próximas, o tamanho da população era menor, né, havia muito mais familiaridade entre parentes, vizinhos, amigos, né, a relação era muito mais tete a tete, né, e as megalópolis parecem ter rompido com toda essa, essas imagens, né, herdadas do passado e que, de certo modo, tem algum tom de nostalgia, né? Bom, eu quero discutir um pouco essas imagens, eu quero problematizá-las, né? Em primeiro lugar, dizer que essas imagens não são contemporâneas, né? Já pelo menos desde o final do século XVIII, né, os imaginários sobre a cidade têm debatido muito com esses dois lados, né? A cidade como fonte de progresso, mas a cidade também como lugar do vício e da degradação moral, entre as quais, né, a explosão de conflitos e entre os quais a presença do crime, né, ameaçando a vida e a integridade das pessoas, o patrimônio pessoal, né. Então, o tema vai ser um pouco esse. Eu vou falar um pouco para vocês como é que a questão da cidade, da violência, foi pensado, grosso modo, na literatura, porque, como eu disse, o tema é bem mais complexo. Então, não são recentes as preocupações
e os estudos que se ocupam com as relações entre as cidades, a violência e o crime. Né? Desde o século XVIII, muitos estudiosos, historiadores, pesquisadores, educadores, né, conselheiros de família, já mostravam uma grande preocupação, uma sensação de que os crimes estavam crescendo, a violência estava crescendo e as cidades estavam se tornando inseguras, né, e procuravam, de alguma maneira, alguma explicação nas mudanças sociais que estavam em curso, né, com a industrialização, com a urbanização, e que, de alguma maneira, né, intervinham nos costumes, né, nas bases tradicionais da moralidade pública e privada, nas relações hierárquicas, nos usos e ocupações nas cidades. Né? Esse fenômeno parecia não ser restrito a algumas cidades, não é? Mas parecia muito típica de grandes aglomerados urbanos que já se manifestam no século XVIII. Para vocês terem uma ideia, por volta do início do século XX, né, quando Engels escreve o seu clássico A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, Londres já tinha 3,5 milhões de habitantes. Né? Então, essa ideia de que a cidade moderna é o locus do progresso econômico, social e técnica, tinha também um preço, né? Que era o crescimento dos crimes e um sentimento difuso de insegurança coletiva. Né? Esse sentimento percorre todo o século XIX, né? Não é específico desta ou daquela cidade, por exemplo, de Londres, Paris, né? Das cidades depois da América do Norte, que vão conhecer um desenvolvimento muito acelerado, né? Embora os estudos históricos, né, a historiografia mostra que em cada uma dessas cidades as sensações de medo, de insegurança e o modo como as pessoas, de alguma maneira, relacionavam, né, os crimes com as mudanças sociais variou, né, não só ao longo do tempo, mas também devido às características singulares da organização local. Né. Nas primeiras décadas do século XX, esses sintomas de transformação chegou às cidades americanas. Né? As cidades americanas, como vocês sabem, né, sobretudo na costa leste dos Estados Unidos e na região norte, né, elas foram conhecendo o desenvolvimento industrial acelerado no último quartel do século XVIII e depois ao longo do século XIX. Né? Claro que algumas dessas cidades conheceram o desenvolvimento mais acelerado e, entre a passagem do século XIX para o século XX, né, elas começaram a se transformar em referências, né, do progresso, do mercado, da tecnologia, né, uma espécie de um retrato do que iria se passar nos anos seguintes. Né. E problemas relacionados à vida nas metrópoles, né, também começaram a aparecer. Né. Então, a questão vamos dizer, dos usos e da ocupação do território, né, a circulação de pessoas desconhecidas, né, presença de estrangeiros, a presença de imigrantes, né, a diversidade das culturas é considerado, muitas vezes é visto como um problema de ameaça, né, ameaça aos valores tradicionais, ameaça à nacionalidade. Né? Então, vai se estabelecendo, de certo modo, uma sensação de que o crime, a violência, né, a sensação de segurança eram, de alguma maneira, consequências do desenvolvimento econômico acelerado, né, das mudanças sociais, né, dos novos tipos humanos que estavam surgindo, né, das novas relações hierárquicas que estavam se constituindo. Né. Então, isso vai se constituir uma espécie de uma cultura urbana, né, em que, se nós formos olhar, né, em alguns setores da igreja, em alguns setores da educação, da mídia, né, havia fortes pontos de vista, opiniões conservadoras que diziam que essas mudanças estavam destruindo
as sociedades porque estavam destruindo os valores tradicionais, né, relacionados com a família, relacionados com as crenças sociais, né, relacionado com o respeito de uns em relação aos outros. Né. Então, é um fenômeno que eu diria, tal como ele é configurado hoje, que ele tem como data esse segundo quartel do século XVIII e que se espalha depois pelo século XIX e o século XX. Não é? Ainda que a gente não possa generalizar essas sensações ao longo do tempo, de alguma maneira, não é? Essa sensação de medo e insegurança associada às mudanças, elas constituem um fio que percorre ao longo dessa história da cidade, não é? Nas suas relações com a violência e o crime. É claro que violência e crime não são fenômenos exclusivos da chamada era moderna, né, da emergência da modernidade. Né. Por isso, eu me propus nesta aula trabalhar os seguintes tópicos, né, falar um pouquinho sobre a cidade e a violência na história ocidental, de uma maneira bastante geral, né, depois falar mais da cidade e a violência com a emergência do mundo moderno, né, para introduzir um tema que para mim que eu gosto muito, que são as tendências que se revelaram nos estudos históricos e sociológicos a respeito das cidades. Né. Eu vou focalizar os estudos históricos e sociológicos no sentido amplo, né, mas é claro que aqui eu poderia também falar das narrativas literárias, das narrativas fotográficas, eu poderia também falar vamos dizer, de outras disciplinas, como a geografia, não é? Como a educação. Não é? Então, eu estou tomando historiografia e a sociologia como, vamos dizer, marcos mais gerais. Não é? E vou introduzir, no final, o tema do crime, da cidade da violência nas cidades brasileiras, não é? Apontando algumas questões, alguns temas e algumas tendências. E, sobrando um pouco de tempo, vou fazer alguns comentários bibliográficos. Bom, vamos falar então da cidade e violência na história ocidental. Aqui está uma imagem que revela, vamos dizer assim, uma configuração de uma cidade medieval. Todos vocês sabem, isto eu não vou explicar, porque os historiadores sabem bem melhor do que eu. As cidades medievais, elas eram, em geral, protegidas por muros. Os muros, de certo modo, isolavam o centro da cidade das áreas, vamos dizer, rurais, e, de certo modo, da possível invasão de estrangeiros ou possível invasão de salteadores, etc., dentro do espaço protegido pelas muralhas. Bom, isso não quer dizer que não houvesse violência. É muito difícil, durante a Idade Média, tanto na Alta quanto na Baixa Idade Média, falar em crimes, no sentido que nós conhecemos hoje. Crime é a violência codificada nas leis penais. E a ideia do crime escrito na legislação penal é uma ideia moderna. Na verdade, ela vai sendo gestada ao longo dos séculos XIII, XIV, XV, mas ela se formaliza enquanto tal no século XVIII. Nesse período, o crime se confundia com a falta moral e muitas vezes se confundia com violências das mais diversas naturezas. Então, dentro da cidade, vamos dizer, murada, fortalecida, havia uma série de fenômenos que poderíamos considerar como violência, ou seja, como agressão à integridade de quem quer que fosse, agressão ao seu modesto patrimônio, muitas vezes. Então, há relatos que, mesmo dentro das muralhas, aconteciam furtos, sobretudo entre camponeses. Havia muitos conflitos, conflitos interpessoais, entre vizinhos, entre parentes, pais e filhos, que muitas vezes acabavam resultando em desfechos fatais, em mortes. Mas neste espaço murado, as relações ainda eram muito pessoais.
todos praticamente se conheciam, né? Então, vamos dizer, a violência que acontecia, ela, de certo modo, ela era identificada, porque eram poucas as pessoas que, de alguma maneira, tinham um comportamento, né? Pelo menos como a historiografia registra, né? Então, não quer dizer que não houvesse uma relação entre cidade e violência, mas essa relação era uma relação de menor relevância na história, propriamente dizendo, do dia a dia, do cotidiano dessas grandes cidades medievais, né? Então, aqui tem uma outra figura também, no mesmo sentido, né? A igreja no centro, as habitações, né? As áreas de alguma maneira, de entreposto de pequeno comércio, né? E tudo isso, de alguma maneira, né, protegia a cidade contra quê? Contra justamente assaltantes externos, salteadores de estradas, né? Foram muitos comuns durante a Idade Média os assaltos e os ataques aos aqueles que cobravam os impostos medievais, né, que circulavam pelos feudos, né, recolhendo a corvéia e outras modalidades de taxas e impostos, né? E muitas vezes no trânsito havia então salteadores, roubavam, né? E muitas pessoas muitas vezes podiam ser atacadas. Não é sem razão que vários historiadores também mostram que as muralhas eram vamos dizer, elas eram protegidas também por portas, né, onde se fiscalizava a entrada e saída de pessoas, né? Para quem conhece, por exemplo, uma cidade como Paris, Paris hoje ainda conserva as suas portas, né? A Porta d'Orléans, a Porta de Guinancourt, né? Quer dizer, elas são hoje marcos simbólicos, né? Porque a cidade cresceu, se espalhou, né? Mas, de alguma maneira, né, as portas eram formas de controle. Então, claro que havia violência, sobretudo uma violência interpessoal que atacava a integridade das pessoas, né? Então havia muita brutalidade, muitas agressões, né? Não há como contabilizar essas informações, mas de todo modo, né, é importante que a gente deixe registrado que né? Bom, o que vai acontecer com o mundo moderno? Bom, o mundo moderno, todos vocês sabem, quer dizer, há uma reconfiguração das cidades, né, com vamos dizer, a progressiva mudança no mercado, que vai se tornando cada vez mais um mercado capitalista, né? Você vai transitando de uma economia praticamente exclusivamente baseada na exploração agrícola, né, baseada na grande propriedade rural, e você vai introduzindo, né, as oficinas. Essas oficinas, ao longo da história econômica e social, elas vão dar origem, né, ao complexos fabris e vão, simultaneamente, produzir uma série de transformações, né, a formação da classe trabalhadora, a urbanização, né, ou seja, maior concentração de pessoas nas cidades do que no campo, né, o que vai também ser percebido como uma mudança de cultura, né? Vai surgir uma cultura operária onde a habitação inicialmente é muito ligada à fábrica e a cultura operária é muito ligada a essa relação entre a casa e o trabalho. De todo modo, né, essas fronteiras vão sendo eliminadas, né, e as cidades vão se tornando em grandes complexos, né? No século XIX, nós vamos ter grandes reformas urbanas, uma das mais conhecidas é a reforma Haussmann em Paris, né, que vai transformar aquela cidade, que era uma cidade muito sinuosa, com ruas muito sinuosas, né, em grandes avenidas, grandes bulevares, onde vão se instalar os cafés, as salas de concerto, as bibliotecas e sobretudo, né, os primeiros casas, as primeiras shoppings, né? Então, aqui nós temos né, falando do mundo moderno, nós temos uma imagem baseada no quadro Avenida da Opéra Vista,
pelo pintor Pissarro, né? Você já imagina o que é uma Paris no século XIX, ao longo da Reforma. Quer dizer, grandes avenidas, uma circulação imensa de veículos, de pessoas, né? Quer dizer, a rua se torna um lugar de encontro, a rua se torna um lugar de sociabilidade, a rua se torna um lugar de intercâmbios, né? De pessoas, circulação de ideias, circulação de mercadorias, né? E isso gera, né, também visões sobre a cidade. Agora, ao mesmo tempo que você tem toda essa reforma, ao mesmo tempo que Paris, por exemplo, é totalmente, vamos dizer, transformada nessa cidade monumental que ainda guarda traços muito presentes dessa reforma, havia também outro lado da cidade, né? Então, aqui é uma rua de Paris. Boa parte das ruas eram assim, eram ruas estreitas. Já se haviam constituído prédios, os prédios iam ficando cada vez mais altos, o que também exacerbava o sentimento de medo e insegurança das pessoas, né? E, claro, eram ruas, embora iluminadas, mal iluminadas, né? Então sempre havia aquela suspeita de que alguém pudesse ser atacado durante a noite, né? Que, né, pudesse ser vítima de um roubo, pudesse ser vítima de uma agressão, né? Por causa da configuração das cidades, né? Aqui nessa outra imagem, nós temos uma habitação em Londres, né? Então, vocês veem o que é uma habitação popular, quer dizer, Londres também é uma cidade que vai sofrer uma ampla reforma, também uma área central bastante aristocrática e com a visão de pujança econômica, de enriquecimento, mas, ao mesmo tempo, né, a grande maioria dos trabalhadores estão confinados em habitações muito precárias, né, que já foi bastante documentado pela literatura, né? Aí vocês podem ver também como essas figuras mostram. Sugere que as casas eram salubres, sugere uma grande concentração de pessoas por domicílio, né? Sugere também uma escuridão permanente, né? Embora seja uma gravura, né? Uma gravura de qualquer maneira, ela é muito ilustrativa do que deveria ser, na verdade, a vida das classes trabalhadoras populares nessas habitações. Então, nós temos esses dois lados, né? De um lado, nós temos essa imagem de uma cidade rica, poderosa, né? Moderna, né? Sede da tecnologia, né? Onde, né, as classes médias e médias altas vão circular, né? Vão se apropriar dos seus interesses, né? E também vão consumir cultura, né? Então, as livrarias, como eu falei, os cafés, né? As bancas de jornais e assim por diante, né? Um livro muito interessante que permite uma visão desses fenômenos é desse historiador francês, Roberto Muchamblet. O livro chama-se História da Violência, do fim da Idade Média aos nossos dias. Depois eu vou pôr a bibliografia completa. O livro do Muchamblet é um livro muito interessante porque ele conta a história da violência e não só da perspectiva do que acontecia no interior das classes sociais, no interior dos agrupamentos urbanos, mas também qual era toda a intervenção da polícia, do sistema de justiça, não é? E ele vai percorrendo essa história ao longo do tempo. O Roberto Muchamblet é um historiador que se ocupou muito dessa questão da violência, né? Ele tem vários livros, ele tem um livro que eu gosto muito, que se chama A Invenção do Homem Moderno, e tem um capítulo específico que ele fala sobre a ordem e a violência, né? Eu recomendo como uma leitura importante sobre história da violência, né? Bom, então, para resumir, né, o que é essa cidade moderna, o que é essa cidade, né, que apela ao mesmo tempo para o progresso, para as virtudes das tecnologias, e ao mesmo tempo ela revela um lado que é
de declínio, de crise, né, crise de valores, né, crise de confiabilidade, crise de relações, né, interpessoais, né, a gente poderia pensar como essas questões foram tomadas. De modo geral, havia um certo, vamos dizer, entendimento, e sobretudo entre as pessoas cultas, né, fossem historiadores, escritores, jornalistas, educadores, de que esta configuração da cidade, né, pelo bem ou pelo mal, elas estavam ligadas a um fenômeno absolutamente moderno, né, surpreendente, que na época era, inclusive, difícil de compreender os seus efeitos e nas suas consequências, era a industrialização, urbanização e secularização. Né? De um lado, né, havia o progresso, né, havia, vamos dizer, a grande aposta na, na tecnologia, nas máquinas, né, na possibilidade de você ter uma qualidade de vida melhor, que você pudesse produzir mais em menor tempo, e que você pudesse alimentar mais pessoas, que você pudesse ampliar os negócios em escala não só nacional, mas também em escala internacional. Né? Essa época, os mercados já começam, né, a se tornar mercados, eu não diria globalizados, porque a noção de globalização é muito recente, né, mas a expansão internacional dos mercados é um fato, né, desde o século XVI, XVII, com a descoberta do Novo Mundo, né, e com as aventuras em torno na Europa Ocidental, em relação à África, à Ásia e assim por diante. Né. Mas foi se percebendo também que a industrialização, a urbanização, a secularização dos costumes, né, cada vez mais a religião, costumes tradicionais pesavam menos, né, como orientações da conduta das pessoas, né, e elas foram, de modo geral, associadas com uma série de fenômenos, né, que hoje nós chamaríamos mais claramente de precarização das condições sociais de vida. Né. O crescimento do desemprego, né, as longas e penosas jornadas de trabalho, as crises cíclicas do mercado, que ora faziam com que o desemprego fosse menor, mas em outros momentos ampliava o desemprego, então criando situações cíclicas e que não permitiam aos trabalhadores uma vida regular. Né? Eles estavam sempre submetidos às condições completamente adversas e não escolhidas por eles. Né? Eram claros, como eu tentei sugerir aqui, os déficits de habitação, segurança alimentar, escolarização, profissionalização. Né? Nesse universo também, era um universo em que os direitos concebidos sob a perspectiva dos costumes e das tradições vão perdendo força e, não é, as leis, a justiça social que vai sendo reformulada em termos, não é, da racionalização da justiça, em torno da burocracia civil, da racionalização do Estado moderno, né, vai proporcionando um acesso desigual à proteção das leis e à justiça social para amplas massas de trabalhadores. Né. Vão enfrentar restrições de liberdades civis e públicas, né, empobrecimento de grandes parcelas da população. Com isso, nós vamos ter também um endurecimento das lutas sociais e das lutas sindicais. Né? Quer dizer, até mais ou menos 2/3 do século XIX, as lutas eram muitas lutas de rua. Né? Era o tempo das barricadas, né? Onde os trabalhadores criavam obstáculos para impedir a movimentação, né, das carroças, dos veículos que transportavam mercadorias. Né. No final do último quartel do século XIX, o Engels, quando escreve uma das introduções à reedição do livro As Lutas de Classe na França, do Marx, ele usa uma frase extremamente importante: acabou-se o tempo das barricadas, né? Com a ideia de que o processo de transformação era tão acelerado que também as lutas estavam atravessando um momento de maturidade política. Né? Não mais o uso imediato da violência, né,
pura e simples como uma forma de resistência, uma forma de resistir à opressão da classe dominante, da burguesia, etc., mas, sobretudo agora, né, a organização através de ligas, a organização através de sindicatos e, sobretudo, os partidos da classe trabalhadora que vão surgir aceleradamente. Né? De todo modo, né, apesar do progresso, há uma degradação bastante acentuada das condições de vida e da qualidade geral de vida. Ao lado disso, nós temos uma outra contrapartida disso, né, que é o declínio das formas tradicionais da vida associativa. Né? Proliferação do alcoolismo, prostituição, abandono de crianças e adolescentes, né, e de mulheres adultas, desajustes intrafamiliares, incidências de problemas de sanidade mental. Né? Havia muitas acusações de pessoas com sanidade que ficavam perturbando a vida regular das famílias e dos transeuntes nas ruas. Né? Violência das relações interpessoais, né? Quer dizer, há muitos documentos mostrando como a relação, por exemplo, entre companheiros e suas companheiras eram muito agressivas. Né? Bom, e claro, ao lado disso veio o crescimento dos crimes nas suas mais variadas formas. Né? Os conflitos, como eu já disse, eles ainda persistiam sendo, muitas vezes, com desfechos fatais, né? Mas também começa a surgir, né, isso vai ser também documentado pelos historiadores, uma transição dos chamados crimes de sangue para os chamados crimes contra o patrimônio. Né? Cada vez mais, estudos de longa duração mostram como os homicídios vão entrando numa curva descendente. Né? Entre 1850 e 1950, há uma clara decadência, um claro declínio dos homicídios, exceto em situações conjunturais. Né? Em compensação, os crimes contra o patrimônio, contra a propriedade, né, começam a crescer acentuadamente. Né? Ora, como explicar esses acontecimentos e como explicar que esses acontecimentos se generalizavam em outras sociedades e cidades da Europa e das Américas? Né? Então, surgiram duas grandes, vamos dizer, eixos explicativos. Um deles é que procurava estabelecer uma relação entre o desenvolvimento econômico capitalista, baseado na indústria, na divisão do trabalho, na tecnologia, e que teria como sua consequência o crescimento dos crimes e da violência. Nesse período, a gente já tem uma certa codificação do que é crime, né? Século XIX, né? E, sobretudo, vai gerar um discurso dicotômico, né? Das classes sociais dividida em duas grandes categorias, as classes trabalhadoras e as classes perigosas, né? A famosa relação trabalhadores e bandidos. Né? Então, essa perspectiva, né, ela foi muito presente durante um bom tempo na literatura, e ela procurava mostrar que o crime e a violência eram efeitos patológicos do tipo de desenvolvimento econômico capitalista que estava em curso. Né? Esperava-se que, à medida que o desenvolvimento capitalista se tornasse menos, vamos dizer, menos agressivo, menos violento, menos rude, não é? Que ele fosse evoluindo para formas cada vez mais tecnológicas, cada vez mais racionais, esses efeitos perversos seriam, de alguma maneira, contidos, né? Seja pelo comportamento dos cidadãos, cidadãs, seja através do funcionamento do sistema de justiça. O texto mais importante é um livro de um historiador chamado J. Tobias, Crime and Industrial Society in the 19th Century. Eu creio que eu nunca vi tradução desse livro, mas é um livro de referência. Toda a historiografia inglesa, de alguma maneira, cita o livro do Tobias. No entanto, ao mesmo tempo, vai surgir uma outra corrente que vai se opor a essa perspectiva que estabelecia o crime como uma consequência do desenvolvimento econômico, porque achava que essas relações, primeiro, eram muito abstratas, né? Elas eram mais supostas do que demonstradas cientificamente. E, por outro lado, ela tinha esse efeito de explicar que o crime, na verdade, era um efeito e não, alguma coisa que estava incorporado ao modo de funcionamento das sociedades
das sociedades modernas, né? Então começa a surgir toda uma nova historiografia, né? E essa nova historiografia vai se apegar aos fatos, né? Em vez de ficar dizendo, olha, os crimes estão crescendo, e ficar trabalhando um pouco certas percepções que muitas vezes são legítimas, mas também são muito parciais, né? Reflete, por exemplo, o ponto de vista das classes médias, ou o ponto de vista dos, vamos dizer, das agências encarregadas de controle social, né? Esses historiadores vão trabalhar primeiro com periodizações curtas, não todo o século XVIII, não todo o século XIX, né? Mas pegar, por exemplo, um período curto, uma década, né? Meia década, um período curto que tenha tido alguma relevância, né? Então, as divisões, as censuras históricas são muito demarcadas, né? Você vai ver uma coisa do tipo assim, em vez de falar crime e sociedade industrial no século XIX, crime, a cidade e a indústria, em Londres, 1847, 1858, por exemplo. Chutando um exemplo, para dizer a verdade. Né? Há também um grande peso nos acontecimentos espetaculares, né? Grandes crimes, grandes perturbações coletivas em função vamos dizer, de movimentos de protestos, em função de um crime que teve uma grande repercussão na consciência pública, né? E a partir desses casos, se procura entender melhor, né, o que está se passando no interior das cidades, por força, né, do crime como parte da história das cidades. Né? Então, tudo isso vai pesar muito, né? A preferência por circunstâncias históricas concretas, né? A indústria, a urbanização começam a aparecer como temas muitas vezes abstratos, né? O que vai interessar é a questão da ideologia da lei, o funcionamento concreto dos julgamentos, a ação da polícia, né? Quer dizer, tudo isso começa a mostrar como é parte da cidade, ou seja, você não pode escrever a história social da cidade sem a história do crime, a história social do crime. E a história social do crime moderno é a história social da cidade moderna. É como se houvesse uma relação de interdependência entre esses fenômenos. Né? Quer dizer, a cidade produz o crime produz a cidade, né? Porque ele modifica comportamentos, ele altera modos de ser. Né? Então, surge toda uma historiografia. Né? Aqui eu estou citando o livro The London Hand, Crime, Civil Society no século XVIII, que é de um historiador chamado Peter Leinenberg, que é um importante historiador desse período que vai, de alguma maneira, circunscrever o estudo do crime, da violência, dentro desses novos marcos. Né? Um outro estudo também é este Crime and Society, Readings sobre crimes em história e teoria, né? E que vai, de alguma maneira, modificar um pouco a trajetória dos estudos sobre a cidade e a violência. Né? Um outro estudo que eu gosto muito é um estudo deste sociólogo francês chamado Laurent Mukeli, no caso é na França. Né? Esse livro se chama Descoberta do Social, o Nascimento da Sociologia na França, e ele vai mostrar, uma das teses mais interessantes desse livro, ele vai mostrar como é que a sociologia nasceu muito de uma percepção da crise moral da sociedade francesa, né? Uma crise de ordem. Né? E toda a preocupação era explicar o que estava acontecendo, sobretudo na França naquele momento, né? Quais eram as suas conexões, né? Sobretudo no campo da moralidade pública e privada. Para vocês terem uma ideia, o capítulo 8 traz um sumário bastante interessante, porque ele vai falar da criminalidade como signo da crise moral, solução da família e delinquência juvenil, né, ausência geral de um programa de pesquisa. Né, ele vai mostrar como é que toda a questão da violência do crime e da cidade
era pensado que a cidade era o lugar de uma crise moral, enfraquecimento das instituições tradicionais, instituições, algumas delas que eram consideradas naturais, como a família, né? E que havia muito pouca investigação para desenvolver um programa de pesquisa que fosse, sobretudo, preventivo, né? Então, o problema da delinquência juvenil era um problema muito frequente na sociologia francesa e na criminologia francesa, que vai surgir também nesse período, né? Eu creio que não tem tradução desse livro em português, é uma pena. Para nós, sociólogos, é um excelente livro sobre a história do nascimento da sociologia, porque ele vai mostrar todas as conexões do pensamento sociológico com a biologia, com a geografia, com a história, né, com o debate moral da época, né, e com a ciência de modo geral, né. É um livro que eu considero extremamente importante para quem quer entender a formação da sociologia como ciência. Uma outra literatura de referência para entender essa relação entre a cidade, o crime e a violência, certamente são os estudos de Michel Foucault, né? Foucault é um filósofo, né, fundamentalmente, mas com grandes inserções na história, e sobretudo na história da cidade e do que se chama ciências, né? E ao longo dele não tem um livro exclusivo sobre a cidade, mas ele, na sua obra inteira, ele trabalha a questão das cidades, né? A cidade como um lugar de controle social, como um lugar de poder, né? Como um lugar de circulação de pessoas, mercadorias, né? Como um lugar de visibilidade, né? Eu aqui, para deixar, inspirar um pouquinho nele, eu resolvi escolher, para trabalhar um pouquinho a contribuição do Michel Foucault, um capítulo que está nessa coletânea chamada Microfísica do Poder, que é uma coletânea que contém parte uma pequena amostra dos ensaios e entrevistas, todos que compõem a chamada 4 volumes do Ditos e Escritos, né? Que é praticamente uma coletânea que reuniu tudo aquilo que o Foucault, além dos livros, né, escreveu pequenos ensaios, pequenos artigos para a imprensa e entrevistas, né? E um deles se chama O Nascimento da Medicina Social, né? Nesse estudo sobre a medicina social, a medicina foi durante muito tempo, o Foucault sempre teve muito interesse por causa do fenômeno moderno da chamada medicalização da vida, não é? Quer dizer, um fenômeno absolutamente contemporâneo, não preciso explicar por quê, né? E ele trabalha 3 maneiras de gerir os corpos. No pensamento do Foucault, há as técnicas de poder incidiram sobre duas formas de gerir a produção e o controle dos corpos. Uma delas é o controle do corpo-população, né, que vai gerar o que ele chama de poder disciplinar, que foi magistralmente desenvolvido no livro Vigiar e Punir, né? O poder disciplinar é um conjunto de técnicas extraídas de saberes científicos, né, de saberes religiosos, morais, etc., né, que procuram adestrar o corpo dos indivíduos, né, torná-los economicamente produtivos, né, torná-los politicamente dóceis, né, e, portanto, corpos, né, administráveis, né, corpos que pudessem, de alguma maneira, serem objetos da intervenção do poder, né. A outra dimensão do controle é a chamada corpo, pensado como categoria coletiva, né. Aí não estamos falando do corpo do indivíduo, mas do corpo da população. E esse conjunto de técnicas que incidem sobre o corpo da população, gerindo o nascimento, a morte, a saúde coletiva, não é? As epidemias, etc., é o que o Foucault chama de biopolítica, não é? As cidades sempre foram locus do poder disciplinar e da biopolítica, não é? Há vários cursos que o Foucault deu trabalham muito bem isso, o poder disciplinar ancorado nas cidades e ancorado e a biopolítica também, né? No estudo sobre a medicina, ele vai mostrar três modos três histórias de medicina social. Uma medicina do Estado na Alemanha,
que foi toda ela construída para exercer um controle rigoroso sobre a formação dos médicos. É uma chamada medicina do Estado. Você formando médicos adequados, você tem a possibilidade de você ter um tratamento padronizado, né, vigiado, controlado, e você tem a possibilidade de você ter o melhor controle da saúde da população. Na França, vai se desenvolver a chamada medicina urbana, né, que é uma medicina que trabalha justamente as condições da cidade, né, o saneamento, a circulação do ar, né. Por isso, toda a ideia da reforma era uma ideia de você tornar a cidade não só moderna, mas uma cidade habitável, né, e passível de controle das doenças. Então, ela nasce como uma medicina da cidade, né. E na Inglaterra, uma medicina do trabalho, né. Por que surge a medicina do trabalho? Porque, num dado momento, né, com o surgimento de epidemias e endemias, as classes médias e altas das sociedades inglesas começaram a perceber que a proximidade delas com os trabalhadores poderia contaminá-las e as estava contaminando de várias doenças. Então, era preciso desenvolver uma medicina que cuidasse da saúde do trabalhador para não contaminar, né, as classes médias e médias altas da sociedade, né. Esses três modelos, eu acho que a gente pode, de alguma maneira, pensar, né, em termos do que acontece nas relações também entre as cidades e a violência, né. Então, nós teremos vamos dizer, uma políticas públicas de controle social, né, que incidem, sobretudo, na polícia e que visa, através da polícia, disciplinar a população e controlar os seus movimentos, né. Também não preciso desenvolver muito essa ideia. As políticas urbanas de gestão do território, né, que vão trabalhar a questão do espaço, da mobilidade, da circulação da riqueza, né, vamos dizer, da configuração do território, né. Então, o lugar de habitação, o lugar do comércio, os cemitérios, as prisões, né. Vai ser vamos dizer, uma política que, de alguma maneira, vai gerir, né, os territórios. E, por fim, uma política de controle que incide sobre o mercado de trabalho, né, que, de alguma maneira, controla não só aqueles que estão com um vínculo formal ao mercado de trabalho, mas, sobretudo, a grande massa de trabalhadores que tem um vínculo não formal com o mercado de trabalho, né. Então, essas ideias do Foucault, eu acho que elas servem para entender também essa relação entre as cidades, o poder e, sobretudo, o poder disciplinar e biopolítica. Bom, é impossível falar sobre história das cidades sem lembrar a contribuição da Escola de Chicago, né. Eu aqui coloquei a figura de a capa de um livro que faz uma história da Escola de Chicago, né, de dois autores, Isaac Joseph e o Graf Mayr. É um livro de referência para entender essa escola. O que é importante na Escola de Chicago? Bom, ela nasce com a criação do Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, né. As principais referências no período que vai de 1890 a 1930 são esses sociólogos, filósofos, psicólogos sociais, William Thomas, Robert Parker, Charles Cooley e Herbert Mead, né? E o objetivo deles, quer dizer, qual é a grande contribuição da Escola de Chicago? Primeiro, é a ideia de que, para compreender a cidade e para compreender os problemas da cidade, é preciso conhecimento. E que tipo de conhecimento? Conhecimento empírico. É preciso desenvolver metodologias próprias para o estudo científico e sociológico das cidades, né? Então, você sai do estudo abstrato, baseado numa pesquisa bibliográfica, para um estudo, né, do mundo empírico, utilizando fundamentação teórica, chamada teoria do campo, né? Vai a campo, né? Uma outra grande característica é que esses teóricos vão trabalhar com uma variedade de fontes de dados, né? Material autobiográfico, escritos, pagos, cartas de família, arquivos de jornais, documentos públicos, cartas institucionais, relatórios técnicos, fotos, cartografias, surveys, entrevistas, literatura e obra de arte, né? Um dos
vamos dizer, de um sociólogo que ainda está vivo e que pertence à segunda fase da escola de Chicago, que é uma escola que começa a entrar em crise no final dos anos 30 e depois retoma nos anos 50 até os anos 70, e que vai ser a base da criação do chamado interacionismo simbólico. O Becker é um sociólogo, antropólogo, que é muito ligado ao interacionismo simbólico. A palavra interacionismo simbólico foi criada justamente por um dos teóricos, né, um dos sociólogos, o Herbert Blumer, né, que inaugura essa segunda fase da Escola de Chicago. Com a Escola de Chicago, nós temos, então, a transição de uma perspectiva macro-sociológica da cidade e do crime para o estudo das instituições, né, aquelas que, de alguma maneira, gerenciam no cotidiano o crime e a cidade, e uma orientação muito mais micro e sociopsicológica. Essa época é uma época em que se desenvolve um tipo de perspectiva na qual que a perspectiva segundo a qual você olha os fenômenos a partir da ótica, não é? Subjetiva, ou seja, daqueles que vivem a cidade, daqueles que experimentam a cidade no seu dia a dia, né? No trabalho, nos seus contatos interpessoais, nas suas relações com as instituições, assim por diante. Uma das referências mais importantes é justamente o estudo do Becker, Outsiders, que é um clássico desta segunda etapa da Escola de Chicago. Bom, outras referências importantes que eu estou aqui, é um livro de um sociólogo historiador americano chamado Teddy Robert Gore, que coordenou um grande estudos coletivos, uma coletânea, chamado Violence in America, em 2 volumes, né? E o primeiro volume é fundamentalmente estudando essa relação da cidade com o crime, a cidade com a polícia, né? A polícia criminalizando os eventuais agressores negros, né? Quer dizer, a população negra objeto da criminalização, né? Nesse livro tem contribuições extremamente importantes, né? E uma delas, que eu gosto muito, é um estudo do Robert Lane, que ele faz um estudo não só da evolução dos homicídios nos Estados Unidos, né? Faz um balanço das teorias explicativas, analisa as tendências da curva de homicídios de longa duração e explora o peso do racismo e da etnicidade na composição das mortes, né? Esse livro é um livro que inaugura toda uma linha de investigação que ainda hoje é muito forte na trajetória americana, né? Também não posso deixar de referir, eu só vou referir aqui, um livro que não é ligado à Escola de Chicago, assim como o estudo do Robert do Gore, né? Mas é um livro de referência para quem quer entender a relação da cidade com a delinquência juvenil. Um deles é desse Albert Cohen, Delinquent Boys, é um livro de referência, e o segundo livro de referência, que tem tradução portuguesa, é o da Sociedade de Esquina, do William Foote Wright, né, que também é sobre gangues, né. O texto A Sociedade da Esquina é um texto que, na época que ele saiu, ele não teve tanto impacto. Depois ele foi relido, e hoje ele é uma referência pelo tipo de perspectiva que ele adotou na análise do caso das gangues de esquina que, de alguma maneira, estavam presentes nas grandes cidades americanas, né? Bom, para finalizar, Brasil também, essa questão, desde o século XIX, eu estudei, minha tese de doutorado sobre o século XIX, e eu analisei muitos jornais acadêmicos e não acadêmicos, e essa questão do medo do crime já aparece no século XIX, né? Aparece aquela sensação de que a cidade está se transformando muito rapidamente, né? E que as referências locais estão perdendo significação, estão perdendo força, estão perdendo peso, né? E tudo é percebido também como o quê? Como resultado da urbanização, como resultado da industrialização, o resultado de que a cidade de São Paulo, por exemplo, que até meados do século XIX era uma espécie de burgo de estudantes, né? Era uma cidade em torno da Faculdade de Direito, né? Depois ela vai se transformando, e ela se transforma num período extremamente rápido, né? E, claro, se você olhar o que aconteceu depois, né? A gente pegar todos os períodos, né? Período republicano,
período de regimes de exceção, tudo, nós vamos ver que a questão do crime também sempre esteve presente, né? E aí, em todas as modalidades, né, o crescimento da delinquência em comum, o crescimento dos homicídios associados ou não à chegada do crime organizado, né, as graves violações de direitos humanos que ocorrem, sobretudo, durante os períodos dos regimes de exceção, 37, 64, né, a questão da violência policial, a questão das precárias condições de vida nas prisões, e, sobretudo, fenômenos mais recentes, como a chegada do crime organizado nas prisões, né? Então, tudo isso é pensado como perspectiva para se pensar, por exemplo, hoje, a relação entre a cidade e a violência. Bom, para terminar, acho que valeria a pena esta leitura, né? Nesse cenário de percepções sociais agudas de insegurança coletiva, as cidades foram mudando de fisionomia e suas configurações. Bairros cada vez mais segregados, sistemas de segurança privada por todos os espaços, câmaras fiscalizando o movimento das ruas, rumores sobre acontecimentos cotidianos, recomendações de como evitar ser vítimas de crimes relacionadas à circulação nas vias públicas, aos horários, à movimentação das pessoas, ao transporte público e mesmo privado, à proteção de pertences pessoais, ao contato com estranhos, ou ao comércio e serviços, onde morar e trabalhar, como desfrutar do lazer no final de semana, e, sobretudo, como proteger e fiscalizar filhos, infantes e adolescentes. Não é preciso argumentar o impacto dessas mudanças no comportamento coletivo, no endereçamento dos investimentos públicos e privados, em termos de infraestruturas urbanas, do preço dos imóveis e do comércio local. No mesmo sentido, acirram-se as disputas sociais e políticas em torno dos serviços públicos, entre os quais policiamento e segurança pública. O crime e as violências tornaram-se em si um dos mais poderosos mecanismos de produção e das novas desigualdades sociais. Esses textos mais longos eu extraí de estudos que eu realizei, alguns deles com o professor Marcelo Ned, né, e também com outros pesquisadores. E, finalmente, eu termino apontando algumas referências na literatura brasileira. A literatura brasileira é muito extensa, já tem pelo menos 5 revisões de literatura publicadas, mas eu vou dizer quais livros que eu acho que são fundamentais para a gente entender melhor essa relação entre a cidade e a violência. Entre outros, aqui é uma lista muito limitada, né, sem fazer injustiça com outros pesquisadores que também têm trabalhos extremamente importantes. Um dos clássicos é o livro do historiador Boris Fausto, Crime Cotidiano, que é um livro, para mim, que é um modelo de pesquisa de história social sobre o crime e a violência, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma resenha, depois escrever a apresentação desse livro para a EDUSP, e depois escrevi um ensaio, que eu também extraí algumas partes, que era a contribuição do professor Boris Fausto para essa linha de estudos da história social do crime. Outro livro importante é o livro da Teresa Caldeira, Cidade de Muros, né? Uma pesquisa que é resultado da tese dela de doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, né? E a Teresa tem uma tese extremamente interessante, é que quanto mais avança a segregação urbana, quanto mais você vai construindo uma cidade ilhada, né, com grandes fortificações, com grandes condomínios fechados, você vai cada vez mais acirrando o conflito, porque você vai, de alguma maneira, fragmentando a relação, sobretudo de confiança de uns em relação aos outros. O livro é muito mais complexo do que eu estou falando, mas é um livro que é referência, foi prêmio da American Anthropological Society. Outro é a integração perversa, pobreza e tráfico de drogas, da professora Alba Zaluar, falecida recentemente, né? Alba é uma antropóloga, socióloga, foi uma referência pioneira nos estudos sobre a chegada do crime organizado e do tráfico de drogas nas habitações populares do Rio de Janeiro, né? E uma etnografia de quase 30 anos de pesquisa, né? E ela produziu inúmeros ensaios, e a questão da cidade atravessa grande parte dos seus estudos. O livro do Gabriel Feltran, Fronteiras de Tensão, que é um dos livros também pioneiros sobre a chegada no caso, o PCC, o primeiro comando da capital,
na periferia da cidade de São Paulo e todo o impacto dessa chegada nas condições de vida urbana. Né? Também eu acho que é um livro que deve ser mencionado. Um outro livro que eu coordenei junto com o professor Michel Miss, uma coletânea de estudos fechados num Instituto de Violência, Democracia e Segurança Cidadã, que resultou nesse livro Mercados Ilegais, Violência e Criminalização. Tem vários estudos sobre redes de violência e cidades, né? E o estudo sobre os mercados ilegais é uma forma também de compreender as cidades. Bom, eu paro por aqui, eu listei a bibliografia, né? A boa parte foi o que eu, de certo modo, coloquei aqui, é um outro, né? Ali estão os 3 textos que eu referi, que eu produzi com colegas, né? E depois a literatura que eu citei.